Tudo bem, pessoal? Olha, estamos de volta discutindo aqui economia, políticas gerais, Brasil, tudo. E hoje o assunto vai ser a infraestrutura do estado do Ceará. Mas o André Capiberibe, nosso companheiro, quem é que está com a gente, André? Tudo bem? Tudo bem, Evelman. O secretário Hélio Winston, torcedor do meu Alvinegro, do seu Alvinegro de Porangabuçu. Não venha não, Alvinegro, pois é. Sou um alvinegro, mas sou torcedor do futebol cearense. Nós somos. Secretário, tudo bem? Como é que está a questão das obras de infraestrutura, entre elas o VLT? Vamos de VLT. Como é que tá Vamos isso? lá. Primeiro, obrigado pelo convite, Eliomar, André. Nós temos hoje na Secretaria da Infraestrutura, Eliomar e André, deixando muito claras nossas missões institucionais. Nós temos a mobilidade urbana, a questão da infraestrutura na mobilidade urbana, que nós temos os trens, que é o VLT e o metrô. Temos também a parte de energia e telecomunicação. Então, assim, no quesito de infraestrutura e mobilidade, nós estamos hoje com 3 obras. Quais são essas obras? Obras importantíssimas, porque nós estamos falando de mobilidade, e principalmente no modal, que é o metrô, o metroviário. E hoje esse modal, inclusive, é muito bem aceito e sai mais em conta para a população, podemos colocar assim, devido à tarifa. Então, essas 3 obras quais são? Linha Leste, que é o metrô totalmente subterrâneo. É bom que se diga, é o único metrô totalmente subterrâneo do Nordeste. No Nordeste não tem um metrô totalmente subterrâneo. Nós teremos aqui, com certeza, eu quero lhe dizer, nós teremos no Ceará. Nós temos a obra do VLT do aeroporto, que o governador deve estar entregando agora no final do ano. Nós estamos aí já com quase 70%, quase 70% de Eu vou lá conclusão. toda semana e está E adiantado. a estação está lindíssima, lindíssima. E nós estamos iniciando a obra do aeroporto Castelão, que é uma outra obra também muito importante para a mobilidade, inclusive para o turismo, para o desporto e para também eventos religiosos, já que nós teremos aí 5,3 km, 5,7 km de extensão, com uma estação no condomínio espiritual o Irapuru, no céu, e outra estação lá no Castelão. E o governo do estado, o senhor citou o VLT, por dever de justiça, parabenizar o governo do estado, que por conta da obra do VLT, várias pessoas, várias famílias tiveram suas moradias perdidas, para a construção da obra, e o governo do estado entregando novas moradias depois de tanto tempo para essas famílias. Nós inclusive fazemos, por exemplo, vou te dar um exemplo, nessa construção do VLT Aeroporto Castelão, a gente evitou qualquer tipo de desapropriação. Mas nas outras que nós temos desapropriação, o governo faz, é lógico que o governo desloca essas pessoas, ou pagando um aluguel social, ou dando uma outra moradia. E foi agora, viu, mano? E foi agora já no governo, agora recente no governo Eumano. Com relação ao VLT, a obra vai ser entregue no final deste ano, é isso? Qual vai ser o impacto desse VLT hoje? Vamos lá. Esse que nós vamos entregar no final do ano é o VLT que está sendo construído do aeroporto. Vamos colocar muito claro aqui da onde é que ele parte, aonde é que ele chega, né? O aeroporto, e aí é importante colocar que por que é importante para o turismo? Porque o turista, ele chega ali no aeroporto, ele pega um VLT na estação aeroporto, vai até a estação Expedicionários, que faz parte da linha Parangaba-Mucuripe. Dali ele pega um outro VLT e vai até o Mucuripe. Vai até o iate, a estação iate. Já está na beira-mar. Já está na beira-mar. Então, para o turista não precisa mais pegar um aplicativo, André. Não precisa mais pegar um táxi, não precisa mais pegar um Uber. Ele vai de VLT, que é bom que se diga, essa linha, inclusive, é gratuita. A linha Parangaba-Mucuripe. Hoje, vamos aqui, já que a gente entrou nesse assunto. Hoje, nós temos a linha Sul, a que vai do centro, que é da nossa estação Chico da Silva, por sinal, uma estação lindíssima, não sei se vocês conhecem. Sim. Lindíssima. Sai da estação Chico da Silva no centro, a linha sul, até Pacatuba, Maracanaú, Pacatuba. Essa tarifa é R$ 3,60, ok? É um metrô que tem alguma parte subterrânea, não é totalmente subterrânea, mas tem alguma parte subterrânea. Nós temos a linha oeste, que sai do centro, na estação Moura Brasil, e vai para Caucaia. Essa aí nós temos uma tarifa mais barata, que é de R$1. E nós temos a linha Parangaba-Mucuripe, que é zero, é gratuita. Porque começou com operação assistida e o governador me determinou que não houvesse ainda a cobrança.
cobrança não existe na linha Parangaba-Mucuripe. Já no Cariri e em Sobral, a tarifa é R$1 também. Portanto, você vê aí que nós temos um sistema, né, que é para atender a população. Ele é subsidiado. Na verdade, o sistema metroviário do mundo, é bom que se diga isso, ele é deficitário. Ele não se paga. Né? Nós temos 2 só sistemas do mundo que são superavitários, que é justamente em Hong Kong e o de Tóquio, Japão. O resto, todos são deficitários. O poder público tem que entrar, tem que aportar. Na verdade, Eliomar e André, o transporte público no mundo ele passa, né, por grandes problemas, ele passa por grandes, né, discussões, né, Uber, muita concorrência, tudo. Mas a verdade é de que hoje o estado do Ceará está muito bem atendido em sistema metroviário. Para que você tenha uma ideia, André, você tem hoje no sistema metroviário do estado do Ceará 84 quilômetros em extensão. É o maior do Nordeste. 84 quilômetros de extensão. Com essas novas obras que vamos entregar em breve para a população, vamos alcançar 100 quilômetros de extensão. Isso é muita coisa para o Nordeste. É bem maior do que Recife, por exemplo, né? Sim. O gargalo, então, é o Metrofor. É uma obra de mais de 20 anos, todo mundo esperando. Não, você está dizendo a linha leste, né? Linha o Metrofor, vamos fazer justiça, porque é o nosso órgão, inclusive, é muito guerreiro. Ali do Colégio Militar, secretário. É a linha leste. A linha leste que é o metrô todo subterrâneo. E que eu, como cidadão, você, todos nós, né, temos aí, lógico, essa crítica, porque é uma obra que vem se arrastando há muito tempo. Mas eu digo o seguinte, sabe, Eliomar? Eu cheguei na CEINFRA em maio de 2024. Fiz 1 ano e alguns meses, né? Quando essa obra da linha leste, ela efetivamente começou a escavar, ou seja, começou realmente, né, a obra civil em 2019. Então, se você for botar 2019 a 2024, você tem aí 5 anos, ok? É. Esses 5 anos foram atingidos, de execução física, 30%. Em 1 ano, de maio de 2024, quando nós chegamos, para maio de 2025, em 1 ano, você sabe quanto nós atingimos de avanço de obra? De 13% a 14%. Quase a metade. Porque aí é lógico, aí nós temos toda uma gestão, nós temos colocamos para escavar, mudamos aí, né, a liderança do consórcio. O consórcio é uma empresa brasileira e uma espanhola. Exigimos que a empresa espanhola assumisse a liderança. Enfim, nós fizemos vários vamos dizer assim, arranjos, concertos, podemos colocar, que seja concertos técnicos, concertos jurídicos, para que realmente a obra avançasse. Essa história de aditivo de contrato atrapalhou um pouco a obra, não? Toda obra, não tem como você fugir, inclusive uma obra dessa de muito, muito tempo, um contrato antigo que você tem. Né? Lógico que muitas coisas atrapalham, como isso também atrapalha, né? Enfim, o que importa é que hoje eu posso garantir para vocês, para os cidadãos e cidadãs cearenses, de que a obra está avançando e eu dei números para você. Em 1 ano, a gente avançou praticamente a metade do que se fez em 5 anos. Você acha que termina quanto? Daqui a mais 5 anos? Não, eu acho não. O nosso cronograma está para 2028, final de 2028. O nosso cronograma está para final de 2028. E se você for, e eu faço um convite. Inclusive, as universidades estão visitando. É só pedir para agendar lá na CEINFRA que a gente agenda. Se você for chegar hoje, vamos para as estações. Né? Para as estações, nós temos, nessa linha leste, nós temos quantas estações? Chico da Silva, está concluída. Colégio Militar, com 65% de conclusão. 65%, já chegando a 70%. Nunes Valente, que é a próxima estação, já estamos com 56%. E Estação Papicu, que é a última estação, já estamos com 27%. Essa do fórum, não? Só para que você... Não. Essa do fórum não existe, porque essa seria lá atrás. Existe uma tal de... Lá que até mais... Se remodelou lá algum tempo, em 2019, e ela finda no Papicu. Papicu. Então... como eu estou colocando, as estações já estão nesses avanços. E a escavação, nós já temos 3 trechos. Nós temos o primeiro trecho de escavação, que são as tuneladoras. São 2 túneis. Da primeira estação, que é a Chico da Silva, ao Colégio Militar, estamos concluídos. Concluímos esse trecho. O próximo trecho, que é do Colégio Militar para Nunes Valente, iniciaremos com uma tuneladora próximo mês.
e só faltará um outro trecho que é da Nunes Valente para o Papicu. Portanto, estamos avançando. São números. Você sabe quantos empregos nós geramos nessa obra da linha leste, André? Diga lá, secretário. 1.100 empregos. É muito emprego. 1.000 só nessa obra Porque da linha todo leste. mundo lá embaixo. Só, subterrâneo. não. Nas estações, não só. Porque você tem duas frentes de trabalho, Eliomar. Você tem a construção das estações e tem a escavação. São duas frentes de trabalho. Né? E eu diria, e é importante para que você conheça isso, a complexidade dessa obra. Essa obra não é fácil. Não é fácil. E é uma obra cara. E aqui eu quero até colocar a parceria com o governo federal, com o BNDES. Sim. Para você ter uma ideia, essa tuneladora que se chama Tatuzão, Certo. você tem 1.000 toneladas. 1.000 toneladas. 120 metros de comprimento. Você sabe o que é? 120 metros de comprimento. E eu digo sempre que é um submarino debaixo da terra. É um submarino. Então, assim, é uma máquina complexa. Uma máquina que precisa de muita manutenção. As peças não tem aqui, não são peças de prateleira, são peças que devem ser encomendadas, né? São peças que vêm da China. Então, assim, é uma obra complexa. Mas, graças a Deus, em termos de percentual geral da obra, hoje eu estou com 42%. Me tira uma dúvida, secretário. Os tatuzões pertencem ao governo do Estado. São a contrapartida, né, do governo do Estado ao empresariado ou não? Ou pertencem ao empresariado? Não. As máquinas são do Estado. São do Estado na época da aquisição. Do CID, né? Ficaram foi adquirida pelo Estado. Então, ela é do Estado e nós fazemos uma cessão para o consórcio que está executando a obra. A contrapartida. Então, resumindo, em 2028, a gente vai ter... Final de 2028 está o nosso prazo, o cronograma dessa obra. O Eumano, sendo candidato e se reelegendo, entrega, né? Exatamente. Queira Deus. Secretário. Eu trabalho diuturnamente para que essa obra, e a determinação do governador Eumano é para que a obra avance. Na área de energia, como é que tá? A área de energia, nós temos, Eliomar, várias obras, e eu quero lhe colocar aqui algumas importantes. Né? Agora, é bom que se diga que nós temos o PIA, que é um programa de investimento especial, que é justamente um valor. Quando a Coelce foi vendida, eu quero colocar isso para deixar muito claro que a gente tem um valor a ser executado. Quando a Coelce foi vendida, naquela época, se colocou, né, um percentual que hoje é 1% do faturamento da Coelce, que hoje é Enel, fica a favor do Estado. Não é que esse dinheiro vá para o Estado, mas esse dinheiro fica nas contas da Enel, mas é um dinheiro a ser usado apenas em obras que o Estado determinar e indicar, desde que seja ampliação de rede, fortalecimento de rede, em prol da população. Então, dito isso, a gente tem utilizado esses recursos do PIA para investir na rede elétrica, especialmente, por exemplo, eu tenho duas frentes. A primeira frente, a gente está investindo muito na questão, né, de apoio ao agronegócio, né, à indústria. Nós temos aqui em Morada Nova, em Itaueira, que é justamente uma fábrica de melão, uma indústria de melão, de melancia, de frutas. E lá a gente fez uma extensão de mais de 30 quilômetros de rede para justamente fazer com que não só a indústria, como a comunidade do local que pudesse se aproveitar na agricultura com a extensão de uma rede que a rede não tinha capacidade para a indústria, né, rodar, a indústria operar. Temos também pequenos agricultores. Então investimos lá. Foi um valor razoável, né? Nós temos investido também em outras áreas, também dando esse apoio, como aqui em Paracuru, no interior, para o agricultor. E temos uma outra frente, que é a internalização da rede elétrica do estado do Ceará. A gente sabe que nós temos um problema no mundo, que são esses fios, fios que ficam nos postes, esse emaranhado de fios, que tanto é de energia elétrica como de telecomunicação. E muitas vezes você passa numa calçada, tem aqueles fios no chão que você não sabe se é de energia ou de telecomunicação. Você tem até medo, você não vai correr o risco, né? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos também, através do PIA, né, fazendo com que essas redes, algumas redes que é muito caro, porque você tem que ter uma estrutura subterrânea, você tem que tirar portes, você tem que fazer, inclusive, ter uma obra que tem um certo aborrecimento da população, que você tem que ligar a energia para fazer isso em algum horário. E a gente está colocando, como diz o outro, debaixo da terra, debaixo do chão, mas chama de internalização.
Quais foram que a gente já fez? Estamos fazendo, no momento, estamos finalizando a Desembargador Moreira, da Praça Portugal até a Beira-Mar, ali no Náutico, naquele calçadão que tem. A gente está já finalizando, está com 97%, 98% já de conclusão da obra. Estamos iniciando em outubro no Polo Gastronômico da Vajota, em 2 corredores, na Frederico Borges, entre a Dom Luiz e a Avenida Antônio Justa, e na Ana Bilhar, da Manuel Jesuíno até a Vigílio Távora. Esses 2 corredores, André, toda a fiação serão também subterrânea. Obra para um ano, que também vai ser executada. Quem executa, né, é a Enel, através desses recursos que é do PIA que eu acabei de falar. E iniciamos também no interior, iniciamos em Barbalha. Barbalha, o centro histórico de Barbalha, será toda a fiação internalizada, toda. Que já fizemos, inclusive, em Sobral. Né? Sobral já foi feito há 2 anos, 3 anos, mais ou menos. A CEINFRA fez também a internalização. Hoje, o Centro Histórico de Sobral, André, toda a fiação internalizada. Eu tive a oportunidade de ver. Secretário, em defesa do povo cearense, o governador Eumano já criticou muito a Enel há cerca de 1 ano, 2 anos. A Assembleia fez uma CPI, o deputado Fernando Santana chegou até a dizer que se a Enel não melhorasse o serviço, se mudaria do Ceará. Seria enxotada do Ceará. Enxotado, eu que estou usando esse termo, o deputado não usou. Como é o relacionamento com a Enel? Aproveitando que ele foi presidente da ACE, sim, ele multou a Enel várias vezes. Foi bom essa observação, Eliomar. Eu conheço muito bem a Enel, porque eu fui presidente da ACE, a agência reguladora aqui do Estado do Ceará. Fui presidente por 7 anos. Levei, inclusive, para a ANEEL 2 dossiês, com 2 presidentes diferentes da ANEEL. Eu peguei 2 presidentes diferentes, entreguei o dossiê para os 2 presidentes diferentes, na época, o Pepitone e hoje o que está atualmente. Foge a memória o atual presidente. Mas, enfim, conheço a história da Enel, todo o histórico da Enel. Ela realmente, na última década, ela caiu muito, né, a eficiência do seu serviço. E isso, quem está falando não é o Hélio, não é o André, não é o Eliomar. Quem está falando aqui são os dados que colocam. Mas, meu bolso, secretário, meu bolso. Eu já tive computador queimado, ar-condicionado queimado e por aí vai. E então eu conheço muito bem, mas eu quero colocar o seguinte: desde que o Nunes assumiu, o presidente atual, a gente sente, né, que a Enel está com outro olhar. Não quero dizer que isso faz com que o serviço já está, né, já mudou da noite para o dia. Não. Mas hoje a gente já tem uma abertura, nós temos um diálogo com o Nunes. Né, que tá lá, e o Nunes tem uma virtude, sabe qual é, André? De escutar, dialogar e resolver. Né? Lógico que ele tem, né, suas limitações, porque a Enel, né, não é uma empresa brasileira. Mas ele é respeitado dentro do grupo Enel, e ele tem sim avançado bastante, né, com os nossos diálogos, com os nossos encontros. Eu acho que existem avanços e eu acredito que os números poderão apresentar isso. Merece um crédito de confiança aí, então? Sim, acredito que sim. O Nunes ele tem feito aí um bom trabalho. Espero, rezo e torço para que realmente isso venha, né, ser apresentado nos números, né, que os números apareçam, né. Eu não tenho dados concretos. Então, no achismo, o que eu noto é que pelo menos de 6 meses, 1 ano para cá, o serviço melhorou. Pelo menos as quedas de energia, pelo menos aonde eu moro, diminuíram. Mas tem que avançar muito. Eu tenho até dito para ele, nos dossiês que a gente entregar lá na época, na ACE, quando eu estava como presidente, tem que investir na rede. A rede está velha. Tem que investir. Esse é o problema. Tem que investir na rede. A rede tem em alguns locais a rede muito velha e tem outros locais que a rede não suporta. Eu vou dar um exemplo. Existem praias, locais de praias que se cresceu bastante, como o Icaraizinho de Amontada, por exemplo, aquela região. Precisa fortalecer a rede. A rede tem que ser fortalecida, porque aí é quando acontece, como aconteceu aqui no Porto das Dunas, bem aqui do lado da gente, de Fortaleza, quando é carnaval, com final Réveillon, final de um ano, quando tem muitas pessoas naquele local usando a energia, ela cai. Né? Por quê? Porque precisa se fortalecer. A capacidade não consegue mais. E projetos? Pois não é, Belmano? Não, pode falar. Não, e projetos em outras formas de energia eólica, solar, também passa pela secretaria? Sim. Nós temos projetos aí em andamento, ainda para conversar com o governador sobre energias, né, renováveis e projetos do governo do estado, que o governador deve aí anunciar futuramente aí. O tarifaço não atrapalhou muito não, né?
Não, porque assim, na verdade, a CEINFRA ela trabalha apresentando projetos, né? A execução se dará através do privado. Por enquanto, ainda não sentimos, né? Lá na CEINFRA a gente não sentiu, né? Ainda sobre a questão do tarifaço. Estradas. Estradas Tem muita, com né? a SOP. A Né? SOP, Porque hoje a SOP ela ficou responsável por estradas. A CEINFRA ficou, na verdade, com a responsabilidade do sistema de transporte, que é do metroviário. Hoje o sistema de metroviário é com a CEINFRA. Dá para baixar mais o preço futuramente, né? Hã? O preço vai baixar um pouquinho mais, não? Do qual? Metroviário. Olha, deixa eu lhe dizer, se baixar mais, porque a gente já tem gratuito para Parangaba Mucuripe. A outra é R$1, né? Essa de 3,60, que é justamente da linha sul, é porque é metrô, já é um equipamento mais sofisticado, um equipamento mais... não se paga, a conta não fecha. Então, lá, lógico que o poder público ele tem que investir, tem que subsidiar. A conta não fecha. Tem um projeto do governo do estado, Avelmar, que é importante, de dar um número de passagens gratuitas para pessoas que estão procurando emprego, né? E que podem transitar em toda a região metropolitana. O vai e vem. O vai e vem. O vai e vem que o secretário Vlades pode falar muito bem sobre isso. Agora eu queria colocar para vocês, é importante a gente colocar, nessas obras que nós fazemos, Eliomar e André, de VLT e de metrô, nós temos muitas áreas que elas ficam sem serventia. Né? São áreas que a gente faz. São áreas que nem são da estação e nem ficam ao redores ali, né, da via férrea. A gente começa a urbanizar. O governador disse que a gente precisa apresentar nessas áreas, né, projetos, a CEINFRA tem que apresentar projetos para a população, para que a população se aproveite dessas áreas através de praças, né, através de alguma área de lazer, alguma área de esporte. Aí eu vou lhe dar um exemplo. Aí que é a SPS, né? Não. A SPS, a Secretaria de Proteção Social, ela nos ajuda. Mas, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Né? Vou lhe dar 3 exemplos. O primeiro exemplo é justamente na linha aeroporto expedicionário. Você sabia que nós vamos entregar para a população cearense, André, uma praça de 18 mil metros quadrados. É gigante a praça, né? Então, é uma área enorme. É uma área que você vai ter. Ali no final da Carlos Gereissati, já no final da Carlos Gereissati, já na curva, você vai ter essa área já pegando ali o bairro Montese, vai pegar, né, Dias Macedo, Vila União, toda aquela região ali vai se aproveitar dessa área de 18 mil metros. Vai ser uma quadra poliesportiva, nós vamos ter uma areninha, nós vamos ter um anfiteatro. Então, é uma área de 18 mil metros. Vai ficar uma coisa mais linda que nós vamos entregar no final do ano. E nós temos outros 2 exemplos com parceria com a SPS, que é na comunidade dos índios e a comunidade dos trilhos. Foram também áreas que estavam ao redor, ali na vizinhança da nossa linha férrea, ficou sem serventia. O que é que nós fizemos? Urbanizamos. Né? Na comunidade dos índios, fizemos também lá, né, um parque, fizemos uma coisa, ficou muito legal, como também na comunidade dos trilhos. Né? Nessas 2 comunidades que ficam ali no Papicu, eram áreas sem serventia. Que nós, através do governo do estado, foi lá, olha, além de eu entregar o VLT, né, eu vou também entregar a área urbanizada. E ali transforma vidas, André. Ali transforma vidas. Você tem várias criancinhas, né, que estavam sem ter uma área de lazer, né? E agora você tem, quando a gente entrega uma praça dessa, você entrega com todos os equipamentos para criança, para adulto, para idoso, seja para todas as idades. O senhor falou em lazer, eu pergunto, para quem o senhor serviria um cafezinho gostoso, secretário? Para quem eu serviria? Um cafezinho gostoso. Eu serviria um cafezinho gostoso para o governador Eumano. Merece, nosso governador merece. E quem não merece um cafezinho tão especial, tão gostoso? Rapaz, tem muitos que eu diria que não merece, mas eu diria Bolsonaro. Esse é quase unânime, né? Quase unânime. Eu acho que na 6ª ou 7ª aqui vai aparecer. Entre os nossos convidados, né? O Bolsonaro e o Trump realmente é complicado. A gente agradece ao secretário da Infraestrutura, o Winston. Lembrando a você que faça o like, né, André? Exatamente. Se inscreva, participe também e compartilhe. Compartilhe, ok?